A direção hidráulica é um componente que vem conquistando cada vez mais os usuários pelo conforto, precisão e redução de 70% a 80% de esforço nas manobras. Há vários sistemas de direção, com algumas características básicas diferenciadas. Neste vídeo, iremos mostrar o funcionamento dos componentes do sistema de direção HPS, que em muitas situações poderá ser aplicado a outros sistemas de direção hidráulica e até mesmo sistemas mecânicos. O reservatório de óleo tem as funções de depositar o óleo que está em circulação, refrigerar e eliminar as impurezas que possam surgir no sistema. Alguns modelos são providos de pastilha magnética ou filtros. Qualquer que seja sua aplicação, o reservatório deve obrigatoriamente estar instalado acima do nível da bomba hidráulica devido à sua alimentação ser por gravidade. Caso contrário, poderão ocorrer problemas de cavitação, gerando ruídos, aumento de temperatura do óleo e desgastes prematuros internos na bomba. Sua aplicação pode ser diretamente acoplada à bomba hidráulica, conhecido como integrado, ou aplicado separadamente da bomba, conhecido como remoto. Em alguns modelos de veículos, os reservatórios são providos de um restritor na linha de retorno com a função de amenizar ruídos e choques hidráulicos. As mangueiras de alimentação ou sucção fazem a circulação de óleo do reservatório para a bomba hidráulica e trabalham em uma condição de pressão negativa. Sua rota de instalação deve possibilitar fácil escoamento de óleo para a bomba hidráulica. Falha de estanqueidade na linha pode ser responsável pela admissão de ar no sistema, ocorrendo aeração do óleo e comprometimento do seu funcionamento, como, por exemplo, alto nível de ruído e desgastes internos na bomba. Além disso, há a possibilidade de gerar vazamentos quando o sistema estiver parado. A bomba hidráulica é responsável em gerar vazão e controlar a pressão criada no sistema. O acionamento é feito pelo motor do veículo através de correia e polia montada por interferência no eixo da bomba hidráulica. A bomba possui rotor e palhetas, válvulas controladoras de vazão e de pressão. A maioria das bombas hidráulicas utilizada nos veículos Chevrolet possui como característica o eixo girando sobre bucha, substituindo o tradicional rolamento, garantindo melhor rendimento e menor nível de ruído. É importante lembrar que, em hipótese alguma, a bomba deverá ser acionada sem estar abastecida com óleo, pois poderá ocasionar danos à bucha. As mangueiras de pressão fazem a circulação de óleo da bomba hidráulica para o mecanismo de direção e trabalham em condição de altíssima pressão e temperatura. Uma de suas características de trabalho é a absorção de ruídos provocados pelas elevações de pressão do sistema. Os mecanismos de direção hidráulica são responsáveis em direcionar as rodas do veículo, reduzindo consideravelmente o esforço realizado pelo motorista. Eles podem ser tipo pinhão e cremalheira, ou de esferas recirculantes, que, por ser de construção robusta, é apropriado para veículos de médio e grande porte. Dentro da caixa de direção, temos o conjunto válvula rotativa e pinhão. Considerado o cérebro do sistema de direção, é responsável pelo direcionamento do óleo para um dos lados do cilindro, conforme solicitação do motorista, através do volante. A válvula está dividida em 3 partes. Lado de ação, ligado ao volante de direção e é formado pelo corpo interno da válvula. Lado resistivo, formado pelo pinhão, que fica engrenado na cremalheira, e pelo carretel externo da válvula, onde estão alojados os anéis de vedação. Barra de torção, responsável pela interligação do lado de ação e resistivo da válvula através de propriedades elásticas, dimensiona o esforço da válvula e, consequentemente, a performance da direção. Quando o veículo transita em linha reta, o motorista não exerce esforço na barra de torção, mantendo a válvula na sua posição central.
Nesse caso, a vazão do óleo enviado pela bomba hidráulica passa pela válvula rotativa direcional de centro aberta no interior do mecanismo, direcionando o óleo para os dois lados do cilindro no mecanismo de direção. Nessa condição, chamada de livre circulação, o sistema trabalha em baixa pressão. Agora, quando o motorista comanda uma manobra do veículo, ocorrerá um desalinhamento interno no conjunto válvula rotativa, direcionando a vazão do óleo para um dos lados do cilindro no mecanismo de direção. Neste momento, devido às resistências do sistema, tais como pneus no solo e geometria da suspensão, ocorrerá uma elevação de pressão que, agindo sobre a área de um dos lados dos cilindros do mecanismo, resultará em força necessária para deslocar todo o sistema para o lado desejado. Com os deslocamentos das barras de direção fixadas na cremalheira, serão determinados o ângulo e o esterçamento das rodas conforme o movimento do motorista. A face oposta do pistão deslocará o óleo para fora do cilindro, que, passando por uma linha de retorno pela mesma válvula rotativa, direcionará o óleo para a mangueira de retorno e reservatório. Em final de curso, mantido o esforço sobre o volante, continuará a elevação de pressão em todo o sistema, até que ocorra o acionamento da válvula de alívio no interior da bomba, mantendo assim uma pressão controlada. Ao aliviar o esforço no volante quando no final de curso, o conjunto válvula rotativa, sem o efeito de desalinhamento interno em função da barra de torção, trabalhará em condição de livre circulação, provocando a queda de pressão no sistema, a qual será controlada pela válvula de alívio da bomba. É importante observar que manter o esforço no volante em final de curso poderá, ao longo do tempo, comprometer a durabilidade dos componentes internos da bomba hidráulica. As mangueiras de retorno trabalham com baixas pressões e fazem a circulação do óleo do mecanismo de direção para o reservatório. O cooler, ou trocador de calor, faz o resfriamento do óleo, o qual pode trabalhar na faixa dos 120 graus centígrados. Este recurso usualmente está instalado na linha de retorno, entre o mecanismo de direção e o reservatório. Agora que você já conhece o funcionamento de um sistema de direção hidráulica, vamos comentar sobre o diagnóstico de algumas possíveis falhas e características do sistema. Lembrando que uma lista completa com os sintomas e causas poderá ser consultada no Boletim de Informação Técnica IT 006/04. O vazamento é caracterizado pelo escorrimento, marejamento ou gotejamento de óleo proveniente de algum ponto do sistema. Esta ocorrência de fácil diagnóstico deverá ser feita visualmente em todos os componentes do sistema. Inicie verificando o nível do óleo do reservatório, o qual poderá indicar a severidade do vazamento. Para isso, observe a temperatura do óleo no momento da verificação, pois ela indicará onde deve ser lido o nível na vareta. Se o óleo estiver quente, o nível do óleo deverá estar na marca superior. Caso contrário, o nível do óleo deverá estar na marca inferior. Observe também que, ao redor da tampa do reservatório, é comum encontrar umidade devido à evaporação de gases gerados pelo óleo hidráulico através do furo de respiro. Esta ocorrência não indica uma falha. Verifique todas as mangueiras e demais componentes. Sem danificar, solte as coifas da caixa de direção, pois, nestes locais, poderá existir um vazamento da caixa de direção sem que possa ser notado. Encontrando um local suspeito, limpe-o e faça o sistema funcionar para comprovar o local exato do vazamento. Para a correção, verifique os torques, o sistema de vedação das mangueiras e interferências com outras partes do veículo. Se for necessário, substitua as vedações, as mangueiras e elimine as interferências. Reparos internos na bomba ou no mecanismo de direção hidráulico deverão ser realizados pelo serviço técnico autorizado do fornecedor ou substituído completo seguindo as normas vigentes de garantia da GM. No caso dos conjuntos hidráulicos das linhas Ômega CD, S10 e Blazer, os reparos nas caixas de direção e bombas deverão ser realizados na própria concessionária.
Existe uma exceção que é a bomba de direção nos motores 2.4 litros das S10 e Blazer, que poderá ser enviada para o serviço técnico autorizado do fornecedor ou substituído pela concessionária, conforme normas vigentes de garantia da GM. Outra possível falha é a variação de esforço maior ou menor na realização de manobras, seja em condição estática ou dinâmica. Inicialmente, faça uma avaliação mecânica começando pela checagem dos desgastes, da originalidade e da pressão dos pneus. Corrija estes itens. Depois, verifique e corrija a geometria e possíveis avarias ou desgastes em componentes da suspensão, da coluna e da caixa de direção. Verifique principalmente possíveis empenos na carcaça ou na cremalheira. Isto poderá ser comprovado esterçando o volante de um lado para o outro e observando aumento do esforço em determinados pontos do curso. A porca de ajuste da cremalheira da caixa de direção também tem influência no esforço da direção, porém, só deve ser ajustado por um serviço técnico autorizado do fornecedor. Verifique a originalidade das mangueiras, do cooler e também se existem restrições. Faça uma verificação de pressão da bomba comparando com os valores informados para cada veículo no Boletim de Informação Técnica IT 006/04. Baixa pressão da bomba pode ser causada por presença de bolhas de ar no óleo, mangueiras obstruídas, óleo e reservatório contaminados, vazamentos, baixa tensão da correia de acessórios ou desgastes dos componentes internos da bomba. Corrija estas possíveis anomalias, trocando mangueiras, lavando e sangrando o sistema, conforme o Boletim de Informação Técnica. Ajuste ou substitua a correia de acessórios e a bomba, caso necessário, conforme critérios de garantia da GM. Todo equipamento mecânico que tenha componentes trabalhando dinamicamente é passível de ruídos. Entretanto, nem sempre um ruído que o sistema apresente deve ser considerado como uma falha ou julgado como um fator que comprometa o seu funcionamento. O ruído é uma ocorrência de difícil interpretação e identificação quando transmitidas pelo cliente ao consultor técnico. Além disso, sua origem pode ser confundida facilmente com ruídos vindos de outras partes do veículo, como, por exemplo, a suspensão. A seguir, vamos interpretar alguns ruídos de um sistema de direção hidráulica. O ruído de batida ou martelamento pode ter causas hidráulicas ou mecânicas. Hidraulicamente, o ruído é metálico e semelhante a estalos de ponto de solda quebrados. Ouça. Este ruído é originado no corpo de válvula rotativa da caixa de direção, causado por choque hidráulico que se propaga pela coluna de direção e painel dash, quando o veículo passa por terrenos irregulares, geralmente em curvas. As causas podem estar na mangueira de retorno, apresentando baixo coeficiente de expansão ou restritor descalibrado. O ruído de batida ou martelamento também pode ser de origem mecânica, quando o ruído apresenta-se com um som bastante abafado, semelhante ao ruído de um amortecedor da suspensão sem ação. Ouça. Esse ruído pode ser causado por folga nas barras laterais, porca de ajuste, folga nas buchas internas da cremalheira da caixa, coluna e junta elástica da direção. Componentes da suspensão desgastados também podem vir a confundir o diagnóstico, principalmente os amortecedores sem ação e os coxins superiores da torre, entre outros. O assobio é um som de alta frequência similar ao ruído de esvaziar lentamente um pneu. Ouça. Ele fica mais evidente em manobras com o veículo parado. É inerente à válvula rotativa e resulta da passagem de fluido hidráulico pelas bordas dos orifícios da válvula em alta velocidade. Não é considerado uma falha, porém, em nível muito alto, deve-se verificar restrições em mangueiras e tubulações ou folgas internas na válvula rotativa. Neste último caso, o reparo deverá ser realizado por um serviço técnico autorizado do fornecedor.
O ruído de fricção plástica ou de borracha ocorre no movimento do volante. Ouça. Esse ruído pode ser causado pelo vedador do pinhão, coifa do painel dash ou acabamentos plásticos da coluna de direção, em contato com os eixos da coluna de direção, junta elástica ou pinhão da caixa de direção. Para corrigir esse ruído, elimine as interferências e, no caso do vedador do pinhão, a caixa de direção deverá ser reparada por um serviço técnico autorizado do fornecedor, conforme procedimento de garantia da GM. O grasnado, som emitido por patos e corvos, denomina a vibração autoinduzida no sistema de direção, como um todo, resultando em um ruído característico por possuir baixa frequência e tonalidade grave. Ouça. Embora não seja percebida a vibração no volante, o ruído tende a se tornar intermitente na medida em que o volante de direção é esterçado de um batente ao outro e pode variar de uma duração muito rápida a longa, não estando necessariamente presente nas duas direções de esterçamento. Quando ocorre, é percebido em final de curso, em manobras de estacionamento. Pode ser causado por interferência nas tubulações, restrições na mangueira de retorno ou baixo coeficiente de expansão na mangueira de pressão. O tremor é uma vibração notada no volante, acompanhado de um ruído semelhante ao grasnado quando se esterça de batente a batente, com o motor trabalhando a baixas rotações ou marcha lenta. Ouça. Pode ser causado por restrições e baixo coeficiente de expansão na mangueira de pressão. As causas mecânicas podem ser as molas da suspensão dianteira mal posicionadas, pneus gastos ou com baixa pressão, e também a condição do piso em que se está realizando a manobra. A pancada é um ruído mecânico induzido pela mudança rápida no sentido de giro no volante de direção. Ouça. Esse ruído não é considerado como uma falha quando originado no engrenamento do pinhão com a cremalheira e batentes internos do corpo de válvula. Deverão ser feitos testes em colunas e eixos intermediários da direção para ter certeza da origem da fonte de ruído. A caixa de direção deverá ser desconectada da coluna de direção para realizar testes independentes. Não é recomendado o teste com o conjunto acoplado, principalmente em final de curso, qualquer que seja o lado. Em veículo com airbag, o volante não poderá ser esterçado mais de uma volta, estando a coluna desconectada da caixa. O rosnado é um ruído grave de baixa intensidade, resultante da condição de alta pressão no sistema e emitido durante manobras estáticas de estacionamento ou em baixas velocidades. Ouça. Normalmente, este tipo de ruído não deverá ser alto o suficiente para se tornar objecionável, portanto, não é considerado uma falha. Quando elevado, pode ser ocasionado por aeração do sistema, sujeira no reservatório, restrições na mangueira de alimentação ou interferências de mangueiras na carroçaria. Ouça. O gemido é um ruído de maior intensidade e mais agudo que o rosnado. É semelhante ao originado quando uma bomba de direção hidráulica está operando com falta de óleo ou com nível muito abaixo do especificado. Ouça. Este ruído geralmente acontece quando o veículo está realizando curvas acentuadas ou manobras rápidas em velocidade relativamente alta para a condição da manobra. Neste caso, complete o nível do reservatório e faça a sangria do sistema. O grito
é um ruído de alta intensidade que ocorre em altas rotações em condição de alta pressão do sistema. Ouça. Esse ruído pode ser ocasionado por desgastes internos da bomba. O alívio de pressão é um ruído inerente ao sistema que corresponde ao gemido seguido do assobio, intensificado em função da ação da válvula de alívio aberta quando o volante é forçado em final de curso. Ouça. Não é considerado uma falha, porém, essa condição pode ser prejudicial à bomba hidráulica, quando o volante é forçado no final de curso por tempo prolongado, principalmente em altas rotações. A tabela completa com os sintomas e causas de prováveis falhas de um sistema de direção hidráulica deve ser sempre consultada no Boletim de Informação Técnica, IT 006/2004, para o diagnóstico e ações de correção. É importante relembrar que as soluções que exijam intervenção interna nas bombas e nas caixas de direção hidráulica não devem ser feitas na concessionária, com exceção dos conjuntos da linha Ômega CD, S10 e Blazer. Siga todos os procedimentos informados nas circulares, nos boletins de garantia e boletins técnicos da GMB. Esse é o caminho para se fazer certo na primeira vez, para realizar um atendimento rápido, eficiente e garantir o total entusiasmo dos clientes.